Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e continuando a nossa série de vídeos sobre laboratório virtual de eletricidade, eu gostaria de falar com vocês, antes de começar a montagem propriamente dita dos circuitos, sobre um assunto importante quando pensamos na utilização de resistores, que é o código de cores de resistores. Quando nós montamos um circuito para resolver, geralmente utilizamos dois símbolos para representar resistores. Ou nós usamos esse daí, que é um formato retangular, ou este outro, né, para representar um resistor. E aí nós colocamos do lado dele o valor de resistência em ohm. E se nós pensarmos no componente físico, o resistor, como que ele é? Então, vou apresentar aí para vocês como um resistor é colocado, é utilizado geralmente em laboratórios de eletrônica. Observem aí que nem todos os resistores apresentam o mesmo tamanho. E o tamanho do resistor, ele fornece para a gente uma informação importante, que é a potência máxima que esse resistor pode dissipar. Então, vejam, o menorzinho aqui que eu mostro para vocês, ele pode dissipar, no máximo, apenas 1/16 watts. Aí, quando nós vamos aumentando o tamanho físico do resistor, nós aumentamos também a potência máxima que ele consegue dissipar. Então, veja, nós temos resistores de 1/8 de watt, 1/4 de watt, 1/2 de watt, 1 watt, 3 watt, conforme vocês estão vendo aí na figura. Então, por que essa informação é importante? Porque tudo tem que ser projetado, tudo tem que ser pensado antes da realização da montagem propriamente dita. Pensa que você vai montar um circuito onde um determinado resistor dissipa 0,6 watt, por exemplo. Você não pode usar o resistor de 1/2 de watt, nem nenhum desses outros aqui menores. Por quê? Porque se ele está dissipando 0,6 watt, se você usar qualquer um desses 4 primeiros resistores aqui, o seu resistor vai se danificar. Então, você vai ver que se você montar esse circuito, vai começar a sair uma fumacinha no resistor, ele vai ficar mais escuro e a gente pode perder o componente, ele pode ser danificado permanentemente. Então, essa informação sobre a potência dissipada é importante para a gente garantir a integridade do circuito, para que ele funcione perfeitamente. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto uma outra figura que apresenta vários resistores de 1/4 de watt, que comumente é um tamanho bastante utilizado em laboratórios. Então, aqui, veja, nós temos vários tipos, né, vários resistores diferentes de 1/4 de watt. Vocês estão notando que todos eles são representados com faixinhas de cores diferentes no corpo do resistor? Essas faixinhas de cor diferente, gente, elas não são aleatórias. Elas representam uma informação muito importante para a gente. Por quê? Se a gente souber ler essas faixinhas de forma correta, a gente pode conhecer o valor de resistência de cada um desses resistores. Então, é isso que nós vamos aprender agora na sequência. Como analisar, como interpretar as cores do resistor para saber o valor de resistência dele. Um dos tipos de resistores mais comum de ser encontrado em laboratório é o tipo de 4 faixas, o resistor de 4 faixas. Então, vamos aprender primeiro a interpretar esse tipo de resistor. Para isso, nós vamos usar essa tabela. Notem que nessa tabela, cada linha representa as informações sobre uma cor. Para a gente aprender a usar essa tabela direitinho, eu vou apresentar para vocês um exemplo. Aí a gente vai analisando o exemplo e aprendendo como interpretar a tabela. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui esse resistor. Vamos verificar quais são as cores que constituem esse resistor. Note, ó, a primeira cor aqui, ela é amarelo.
A segunda faixa, ela é violeta, a terceira faixa é marrom e a quarta faixa é dourado. Vou colocar aqui do lado o desenho desse resistor, né? Então, isso aqui é como se fosse uma foto dele e aqui o desenho para vocês enxergarem melhor as 4 cores. Gente, vocês podem estar se perguntando por que que eu disse que a amarela é a primeira faixa e não a dourada? Como que a gente considera qual que é a primeira faixa? Vocês vão notar que normalmente no corpo do resistor existem 3 faixas que estão mais próximas entre elas e uma quarta faixa que ela tá mais afastada, mais distante. Estão vendo aqui, ó, que o amarelo, o roxo e o marrom estão mais próximas e a dourada tá mais afastada. Essa que tá mais afastada, considere que é a última faixa. Então, por isso que eu falei, ó, primeira, segunda, terceira e a quarta faixa é essa que tá mais afastada. Bom, a primeira faixa, ela representa, né, um número que é o primeiro dígito do valor de resistência. Então, a primeira faixa vai ter uma cor e essa cor vai representar o primeiro dígito aqui do valor de resistência. A segunda faixa, ela vai representar o segundo dígito do valor de resistência. E a terceira faixa, gente, ela representa o expoente da potência de 10 que nós vamos multiplicar esse valor aqui, ó. Então, ó, primeira faixa, segunda faixa, e agora a gente coloca vezes 10 elevado ao valor da terceira faixa. Então, vamos ver. A quarta faixa eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que ela significa. Por enquanto, vamos entender a primeira, a segunda e a terceira. Então, isso aí vai dar para a gente um valor de resistência em ohm. Olha só, qual que é a nossa primeira faixa nesse exemplo? A primeira faixa é amarelo. Então, a gente vem aqui, ó, na tabela e olha, na coluna da primeira faixa, vamos ver o que que significa amarelo. Tá vendo que amarelo representa o número 4? Então, nós podemos colocar 4 aqui, que é o nosso valor da primeira faixa. A segunda faixa, nossa, ela é violeta. Então, nós podemos vir aqui na segunda coluna, que representa aqui a segunda faixa, né? E procurar violeta. Vocês vão ver que violeta vale 7. Então, vem aqui e coloca o 7. E agora, a terceira faixa? A nossa terceira faixa, ela é marrom. Ela vai representar aqui o expoente da potência de 10. Então, você vem aqui na coluna do multiplicador e olha o que significa marrom. Tá vendo que o marrom, gente, representa o número 1? Então, esse expoente que você vai colocar para a potência de 10 é um 1. Tá vendo aqui, ó, que essa terceira faixa marrom significa vezes 10 elevado a 1? Então, a gente vem aqui e coloca o expoente de 1. Então, esse é o nosso valor de resistência, 47 vezes 10 elevado a 1. Então, eu vou colocar agora a informação sobre a última faixa. O que representa a última faixa? A última faixa, gente, representa a tolerância. Tá vendo aqui, ó? A última faixa representa para nós a coluna da tolerância. A nossa última faixa é dourada. Então, ó, vamos vir aqui, ó, dourado representa uma tolerância de mais ou menos 5%. Estão vendo? Então, eu venho aqui e coloco mais ou menos 5%. O que isso significa, gente? Significa que esse fabricante de resistência informa para gente que o valor dela é 47 vezes 10 elevado a 1 ohm, só que pode ser que não seja exatamente esse valor. Ele garante que o valor de resistência está, né, próximo de 47 vezes 10 elevado a 1, só que tem uma tolerância para mais ou para menos de 5% desse valor. Então, isso que nós chamamos de tolerância. Para não deixar escrito dessa forma, 47 vezes 10 elevado a 1, eu vou pegar aqui 10 elevado a 1, a gente sabe que é 10, né? Então, fica 47 vezes 10 ohm, mais ou menos 5%. 47 vezes 10 é
470 ohm. Então, esse resistor aqui, você lê como sendo um resistor de 470 ohm com a tolerância de mais ou menos 5%. Coloquei aqui embaixo outro exemplo para vocês, ó. Então, nós temos um resistor cuja primeira faixa é marrom, segunda faixa verde, terceira faixa verde e quarta faixa dourado. Vamos ler esse valor de resistência? Vamos lá. Então, ó, a primeira faixa vai ser o primeiro dígito, segunda faixa, segundo dígito, terceira faixa vai ser o expoente da potência de 10. Notem que a primeira faixa, gente, é marrom. O marrom, olhando aqui, ó, representa o número 1, ó. Marrom, primeira faixa, representa 1. Então, veio para cá, 1. A segunda faixa é verde. Verde na segunda faixa representa o número 5. Então, vamos colocar aqui 5. Agora, o nosso multiplicador é verde também. Terceira faixa é verde. Então, você vem aqui, ó, multiplicador, e vê o que significa o verde. O verde representa 5. Então, verde na terceira faixa representa 10 elevado a 5. E o dourado na última faixa representa para nós uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, aqui está, ó, mais ou menos 5%. Então, ficou 15 vezes 10 elevado a 5 ohm. Se a gente quiser escrever isso em notação científica, né, a gente pode colocar que isso é 1,5 vezes 10 elevado a sexta ohm, mais ou menos 5%. Então, eu posso escrever, gente, como sendo 1,5 mega ohm, a gente sabe que 10 elevado à sexta significa mega, né? Também existe uma outra notação muito comum para representar valor de resistência, que nesse caso aqui, ao invés de escrever 1,5 mega ohm, a gente pode colocar o M no lugar da vírgula. Então, assim, ó, fica 1 M5 ohm. Essas duas notações representam a mesma coisa, tá? Então, 1M5 ohm significa 1,5 mega ohm. Existe um outro tipo de resistor, que é o resistor de 5 faixas. Então, eu vou colocar aqui para vocês a tabelinha para a interpretação desse tipo de resistor e vamos novamente analisar um exemplo. Como que a gente lê um resistor de 5 faixas? É bem parecido com um de 4. O que muda é que ele vai ter um dígito a mais para dar mais precisão a esse valor de resistência. Então, ele é um resistor de precisão maior. Olha só, a primeira faixa, gente, vai representar o primeiro dígito da resistência, a segunda faixa vai representar o segundo dígito, a terceira faixa vai representar o terceiro dígito e só a quarta faixa que vai representar o expoente da potência de 10. Então, o que muda é só isso daqui, porque agora, ao invés de ter 2 dígitos, nós vamos ter 3 dígitos primeiro, para depois a quarta faixa representar o expoente da potência de 10. E, por fim, nós temos a quinta faixa agora, representando a tolerância. Então, vamos ver aqui nesse exemplo como que fica, ó. A primeira faixa, ela é azul. Azul na primeira faixa significa 6. Então, vai ser 6. A segunda faixa é cinza. Olha só, então vem aqui segunda faixa, cinza, representa o número 8. A terceira faixa é marrom. Marrom na terceira faixa representa o número 1. E agora a quarta faixa é laranja. Laranja, então, vai vir aqui representar o expoente da potência de 10, ó, o nosso multiplicador. Então, laranja representa o número 3. Ela vai representar 10 elevado a 3 ohm. E, por fim, a nossa última faixa aqui, mais uma vez, é dourado. Então, a tolerância indica para a gente uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, o valor dessa resistência vai ser 681 vezes 10 a terceira ohm, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Sabemos que 10 a terceira é K ohm.
Então, nós podemos escrever também como sendo 681 K on com a tolerância de mais ou menos 5%. Agora, vamos aprender a interpretar o resistor de 6 faixas. O que acontece com o resistor de 6 faixas, gente? A leitura dele é exatamente igual ao resistor de 5 faixas, só que a última faixa, que é a sexta, ela apresenta para a gente uma informação adicional, que está relacionada ao coeficiente de temperatura do resistor. Então, vou mostrar para vocês o que isso significa. Vamos ver esse exemplo aí, ó, de resistor de 6 faixas. Então, vou colocar aí com vocês as informações. Primeira faixa, primeiro dígito. Segunda faixa, segundo dígito. Terceira faixa, terceiro dígito. A quarta faixa vai ser o expoente da potência de 10. Agora, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a primeira faixa é amarelo. Amarelo na primeira faixa significa o número 4. A segunda faixa é verde. Olha só, verde na segunda faixa representa 5. A terceira faixa é laranja. Laranja na terceira faixa representa o número 3. E a quarta faixa ela é preto. Preto na quarta faixa, que representa o multiplicador, indica pra gente o número 0. Preto é 0, tá vendo? Então, o multiplicador fica 10 elevado a 0. Então, coloquei aqui o expoente 0. Aí, nós temos agora a quinta faixa. Notem que a quinta faixa, gente, ela é marrom nesse caso aqui, estão vendo? Então, olha, a tolerância que está na quinta faixa é o marrom. Marrom representa o número 1, então, ela indica pra gente uma tolerância de mais ou menos 1%. Então, tá aqui, ó, mais ou menos 1%. E a sexta e última faixa. A sexta faixa ela é vermelha e ela indica para a gente um coeficiente de temperatura de 50 ppm por grau Celsius. Então, vou colocar aqui 50 ppm por grau Celsius. Fazendo a conta, gente, 10 elevado a 0, a gente sabe que vale 1. Então, fica 453 vezes 1. Essa resistência é de 453 ohm, com a tolerância de mais ou menos 1%. E a informação de coeficiente de temperatura é 50 ppm por grau Celsius. Bom, o que significa isso? 50 ppm por grau Celsius. Para você entender de uma maneira simples, essa informação indica para a gente o quanto que essa resistência varia quando nós alteramos a temperatura do ambiente onde esse resistor está. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: imagina que você vai pegar essa resistência do resistor e dividir ela em 1 milhão de partes. Toda vez que você elevar a temperatura de 1 grau Celsius, a resistência ela vai ser alterada, ela vai aumentar 50 partes dentro dessa 1 milhão de partes que você dividiu a resistência. Nós vamos fazer um exemplo na próxima tela para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, vamos lá. Vamos considerar o resistor que nós acabamos de ler na tela anterior. E aí, vamos pensar que ele passou por uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. Qual que vai ser o valor de resistência dele depois dessa variação de 15 graus Celsius? Para isso, o que a gente pensa? Olha só, ele tem essa variação de resistência de 50 partes por milhão a cada alteração de 1 grau Celsius de temperatura. Então, dá para a gente fazer essa análise com regrinha de 3, bem simples. Olha só, então nós temos 50 partes por milhão de resistência, né, que se altera quando acontece uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Agora, nesse caso, a gente vai calcular, então, quantas partes por milhão vai alterar de resistência, né? Coloquei aqui X parte por milhão, quando acontece essa variação de temperatura de
15 graus Celsius. Então, podemos multiplicar em cruz, resolver aí a regrinha de 3, e aí nós vamos chegar que x é igual a 750 partes por milhão. Então, para essa variação de 15 graus Celsius de temperatura, vai acontecer uma variação de resistência de 750 partes por milhão. E agora, como que a gente transforma essa informação de partes por milhão para ohm, né, para valor de resistência? Então, nós colocamos aqui, ó, outra regra de 3. Nós temos que vai acontecer uma variação de resistência de 750 partes para cada 1 milhão de partes de resistência, não é isso? 750 partes para cada 1 milhão de partes. Agora, como nós estamos trabalhando com uma resistência de 453 ohm, você vê aqui quantas partes, né, quantos ohm vai acontecer de alteração de resistência para 453 ohm. Então, é outra regrinha de 3, multiplicamos aí em cruz, e aí nós chegamos que vai acontecer, né, que o x, ele vale 0,33975 partes, ou seja, vai acontecer uma variação de 0,33975 ohm para essa resistência de 453 ohm. Então, imagina assim, se a sua resistência ela fosse de 1 milhão de ohm, ia variar 750 ohm. Agora, como a sua resistência é de 453 ohm, vai variar 0,33975 ohm nela, quando ela for submetida a essa variação de temperatura de 15 graus Celsius. Então, qual que vai ser a resistência final nesse caso? Vai ser simplesmente 453, que era o valor inicial, mais essa variação de 0,33975. Fazendo a soma, nós chegamos então que o valor final de resistência é 453,33975 ohm. Bom, pessoal, então era isso que eu queria explicar para vocês sobre a leitura de valores de resistência. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, quando nós vamos começar a, de fato, montar os nossos circuitos. Até mais!